De Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Primeira coisa que eu vejo aqui, quando é iniciado o livro de Jó, né, a palavra do Senhor fala onde ele vivia, fala quantos filhos ele tinha, fala sobre o caráter de Jó, que ele era íntegro e justo e que ele evitava fazer o mal e que ele temia a Deus. Fala também da condição financeira de Jó, porque estava dizendo que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas. Fala do rebanho que Jó tinha, ou seja, fala de todas as áreas da vida de Jó. Fala que ele era o homem mais rico do Oriente, fala do caráter dele, fala sobre a família dele, fala sobre a região onde ele morava, qual era o nome dele. Ou seja, Deus sabe de tudo acerca das nossas vidas. Às vezes a gente fala, nossa, a gente às vezes acha que Deus permite certas coisas na nossa vida, mas antes de Deus permitir qualquer coisa na nossa vida, Ele já sabe aonde a gente está, Ele já sabe o lugar que a gente está, Ele já sabe como que a gente está se comportando nesse lugar, Ele já sabe Ele já sabe o tipo de caráter que nós temos, Ele já sabe tudo sobre nós. Antes dele permitir qualquer provação na sua vida, Deus já está ligado, Deus já está ciente sobre toda a tua situação. Ele já sabe, assim como antes dele provar Jó, ele já sabia o estado de Jó, ele já sabia onde Jó morava, ele já sabia quantos filhos Jó tinha, ele já sabia a condição financeira de Jó, ele já sabia tudo a respeito de Jó. Antes dele permitir que Satanás tocasse na vida, antes dele permitir que Satanás tocasse, né, na vida em si de Jó, ele já sabia de tudo que ele precisava. Ele já não havia nada que Deus não soubesse sobre a vida de Jó. E assim é também com as nossas vidas. Antes de Deus permitir certas provas na nossa vida, Deus já está ciente de como a gente está. Deus já está ciente de tudo. Deus já sabe como você está. Deus já sabe a sua condição financeira. Deus já sabe como está a tua família. Deus já sabe como que está a tua saúde. Deus já sabe como que está tudo. A tua vida profissional, a tua vida acadêmica, a tua vida familiar, a tua vida conjugal, a tua saúde. Antes de Deus tocar, permitir que toquem qualquer coisa na sua vida, Deus já está ciente sobre tudo que existe na sua vida, assim como ele estava ciente sobre tudo sobre a vida de Jó, né? E no versículo 4 está dizendo, no versículo 4 diz assim, no versículo 5 diz assim: terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia um holocausto em favor de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo deles pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó, ou seja, aqui está falando que toda vez que os filhos de Jó quando eles terminavam um banquete, né, ele tinha bastante filho, Jó pegava um animal e oferecia em holocausto, né? Pegava alguma coisa e oferecia em holocausto em favor dos filhos dele, para que caso os filhos dele pecassem contra o Senhor, seja no íntimo, no coração, para que eles fossem purificados. Ou seja, ele não pensava só em si, mas ele pensava nos filhos, ele pensava na sua descendência. Ele pegava toda vez que tinha um banquete entre os filhos dele, ele ia, depois que terminava o banquete, ele ia oferecer um holocausto, ou seja, um sacrifício ao Senhor, que era uma prática comum naquele tempo, né? Uma forma de você adorar o Senhor. Então ele fazia um sacrifício, ele oferecia um holocausto ao Senhor, ou seja, um sacrifício em favor dos filhos dele, para que Deus viesse purificar os filhos dele de todo o pecado e toda má intenção no coração, né? E assim que isso, e aqui na palavra fala que isso era uma prática constante de Jó, ou seja, ele fazia isso com frequência, ele oferecia sacrifícios ao Senhor em favor dos filhos dele com frequência, né? Aí tá dizendo que certo dia, né, Satanás se apresentou ao Senhor, e o Senhor pergunta, de onde você veio? E Satanás responde, de tanto perambular pela terra e andar por ela. Primeira coisa que a gente vê aqui, Satanás, ele sabe muito bem em quem ele pode tocar, por meio da permissão do Senhor. Ele não vai tocar numa pessoa que está longe do propósito do Senhor. Ele vai tocar naquela pessoa que Deus já está ali.
Que Deus sabe que Ele quer tocar naquele que envergonha o nome do Senhor, naquele que pode envergonhar o nome do Senhor, que tenta, mas não consegue, né? E aqui fala, de tanto perambular pela terra e andar por ela. Aí o Senhor responde, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí Satanás responde, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor responde a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida, primeiro passa pela permissão do Senhor. Até para Satanás tocar em qualquer coisa da nossa vida, ele precisa pedir permissão para Deus. Então o que a gente vê aí? Não há nada que aconteça sem a permissão do Senhor. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Não tem autoridade, porque tudo que ele faz, ele precisa pedir permissão ao soberano, ao Deus, ao Senhor, né? E a primeira coisa que ele faz, a primeira prova, a primeira coisa que Satanás toca é nos rebanhos de Jó. É tocar nos animais, em todo o rebanho, é tocar primeiro nos rebanhos. Ou seja, ele tocou na adoração. Por quê? Porque Jó era um homem que, igual eu falei aqui, ele tinha a prática de oferecer sacrifícios constantemente ao Senhor. Ou seja, naquela época os rebanhos eram muito importantes. O rebanho, o gado, tudo era muito importante, porque eram esses animais que eles usavam para oferecer sacrifícios ao Senhor, era uma forma de adoração. Então o primeiro lugar que ele toca é na adoração, né? Ou seja, Jó não tinha mais animais para sacrificar ao Senhor, para oferecer como holocausto ao Senhor. E depois, qual foi a segunda coisa que Satanás toca? Toca nos filhos. Ou seja, ele tocou no motivo em que levava Jó a oferecer sacrifícios ao Senhor. Porque Jó, além dele usar o rebanho que ele tinha para oferecer sacrifícios ao Senhor, o motivo pelo qual ele oferecia esses sacrifícios era para que os filhos dele fossem purificados. E agora ele não tem nem mais como oferecer sacrifícios, porque o rebanho dele foi queimado, né? Tocou em tudo, não existe mais. E a segunda coisa que Deus permite tocar é o quê? São nos filhos, ou seja, já não tem mais motivos para essa adoração, para esse sacrifício. Ou seja, Satanás tocou no meu rebanho, em que eu oferecia sacrifícios a Deus na minha adoração, e também tocou no motivo pelo qual eu adorava a Deus, no caso de Jó. Ou seja, e ainda assim, Satanás achou que ia o quê? Que Jó ia amaldiçoar o Senhor. Mas quem serve a Deus verdadeiramente entende que a gente não pode depender de motivos para adorar o Senhor. Que a gente não pode depender de coisas desse mundo para adorar o Senhor. Porque aqui Jó teve o seu rebanho, ou seja, não tinha como ele adorar por meio do rebanho, e também não tinha motivo para adorar, porque o motivo que levava Jó a adorar, a fazer esse sacrifício, era em favor dos filhos dele, ou seja, mas os filhos dele agora estão mortos. Então, que motivo ele vai ter agora para sacrificar o Senhor? Mas o verdadeiro adorador vira para Deus e fala assim como Jó: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Sabe o que a gente aprende com isso, meu irmão? Que a gente não tem que depender do nosso estado para adorar a Deus. A gente não tem que... O que te leva a adorar o Senhor não tem que ser... Óbvio, a gente sempre vai ter motivos para adorar o Senhor, né? Pela nossa saúde, por tudo isso. Mas se Deus tocar em tudo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de adorar? Porque Deus só é Deus na tua vida quando tá dando tudo certo? Quando você tem motivo para adorar? Quando você tem motivo para buscar? Não. Porque aqui Jó perdeu o que ele tinha para adorar, ele perdeu. Mas ainda assim, ele permaneceu com o espírito firme no Senhor, falando: nu eu vim e nu eu vou voltar. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi Ele quem deu e foi Ele quem tirou. E é assim que nós temos que ser. Estamos vivendo em um tempo em que a gente tem que adorar, independente do momento em que nós estamos vivendo.
Um motivo de adorar tem que ser porque Deus é Deus, não é porque você tem um carro, não é porque você tem uma casa, não. Isso sim, você tem que adorar todo dia, mas o motivo de você buscar o Senhor não é só porque você está numa luta. O motivo de você buscar o Senhor é porque Ele é Deus, Ele é soberano, e é Ele quem faz, é Ele quem tira, é Ele quem move, é Ele quem fala, é Deus, é Ele quem abre e fecha a porta. Assim como Jó, a gente tem que falar, eu saí nu e nu eu vou voltar. Um grande motivo de eu adorar o Senhor é porque eu tenho a presença dEle, é porque Ele é o meu Redentor. Que a gente vem entender que a verdadeira adoração é porque o Senhor é Deus, é porque Ele é o Senhor dos exércitos. Essa deve ser o nosso verdadeiro motivo, porque se no dia da angústia, o motivo por que você busca Deus não está mais aqui, o que você vai fazer? O que vai restar para você? A presença. Então que a gente celebre a presença do Senhor todos os dias, porque esse é o verdadeiro motivo da nossa adoração, a presença do Senhor. Porque tudo pode passar, tudo pode sair das nossas vidas, mas a presença do Senhor tem que permanecer, e esse deve ser o nosso verdadeiro motivo de adoração, para que a gente venha se comportar assim como Jó se comportou. Que louvado seja o nome do Senhor. Ele tirou, Ele deu e Ele tirou, e assim deve ser a nossa postura nos dias difíceis.